Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o último vídeo de resultados do UFC desse ano de 2025, porque acabou de terminar a última edição do UFC desse ano. Nesse vídeo eu vou trazer o card completo, os resultados, né, as minhas opiniões do UFC Manel Kape versus Brandon Royval. Mas antes de começar, só confere bem rapidinho aqui embaixo do vídeo se você é inscrito no canal. Se não for, se inscreve e coloca o sininho ativo com todas as notificações, porque ano que vem tem o UFC aí na Paramount, vai ter um monte de luta boa, direto aí, enquanto não tem evento, né? Vai ter vídeo sobre as notícias, sobre os palpites, enfim, sobre tudo. Então, vale a pena você se inscrever. Afinal de contas, é de graça também, não custa nada. Então, vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso mosca feminino. Tivemos a Teresa Bleda contra a Jamie Lynn Worth. Quem venceu foi a Jamie Lynn, que era a Zarona. Ela nocauteou no primeiro round com apenas 2 minutos e 5 segundos. A Teresa Bleda tentou algumas quedas, tentou encurtar a distância ali e tal, porém, acabou recebendo os golpes. A Jamie Lynn bate forte, a Teresa foi sentindo um pouco, foi tentando se esconder, foi ficando meio perdida e aí acabou sendo nocauteada. Então começamos aí com uma luta interessante, uma luta rápida, nocaute, uma luta boa. Depois tivemos ali no peso pesado o Guilherme Pat, não lembro como pronunciar dele, mas é o Guilherme, né? Contra o Allen Fry. E aqui tivemos a vitória do Guilherme na decisão unânime, um triplo 30-27, ou seja, ele venceu todos os rounds. O que aconteceu nessa luta, né? Foi uma luta truncada, né? Porque o Allen Fry, ele tentou o controle, né? A estratégia dele ali foi o controle, então ele controlou por 2 minutos e 18 no primeiro, 2 minutos e 15 no segundo, por 3 minutos e 22 no terceiro. Então ele ficou nesse jogo mais amarrado, porém não adianta só ter esse controle, porque nos golpes significativos o Guilherme foi superior nos 3 rounds, né? Então, por mais que, por exemplo, né, se a gente for pegar o primeiro e último round, nos golpes totais o Guilherme conectou mais, não foram os golpes significativos. Então tem essa diferença. Os golpes totais envolvem, como diz o nome, tudo, né? Já os significativos são os golpes que causam mais dano, que tem mais impacto, que tem um valor maior. Então não adianta só golpes totais e também ali o controle, né? Então vitória aí do Guilherme, uma luta bem mais truncada, como eu falei, né? Depois no peso galo feminino tivemos a Luana Santos contra a Melissa Crowden. Quem venceu aqui foi a Luana, que era a favorita, era o meu palpite, né? Como eu tinha falado no vídeo pré-evento. A Luana venceu ali na decisão unânime, conseguiu fazer o jogo dela, né? Impor o jogo dela. Ela, para um juiz, venceu os 3 rounds e para 2 juízes ela venceu 2 e perdeu 1. A Luana conseguiu, né? De 7 quedas, derrubar 3 vezes, conseguiu controlar por mais de 9 minutos. Então, ela conseguiu usar o judô dela não só para colocar para baixo, mas também até para controlar ali, tá? Então, por mais que a Melissa Crowden seja forte, como eu falei no vídeo pré-evento, né? Tenha também esse jogo de pressão e tal, não sei o quê. Aliás, até parecia talvez um pouco mais forte que a Luana, enfim, é difícil de mensurar, mas parecia realmente muito forte. Mas a Luana conseguiu na técnica também, e até porque estava na vantagem quando derrubava e tudo na posição, né? Conseguia segurar bastante ali a Melissa. Então a Melissa tentou explodir, tentou ali a luta inteira, né? Fazer força, sair, mas realmente não conseguia. A Luana conseguiu imprimir aí o jogo dela e venceu muito bem. Então Melissa, como eu disse, continua achando uma boa lutadora, porém aqui realmente o confronto de estilo não deu bom para ela, tá? A Luana conseguiu dominar aí e vencer muito bem. Depois, no peso pesado, tivemos o Steven Asplund vencendo o Shan Sharaf por nocaute no segundo round com 3 minutos e 49. Aqui foi uma luta muito boa, tá? Eu gostei bastante, foi uma luta bem sanguinária, né? A gente teve 170 golpes conectados pelo Steven, né? O Shan conectou 66, teve aqueles momentos mais de loucura ali, né? Porque assim, foi um nocaute no segundo round, mas teve um volume muito grande de golpe, né? Como dá para perceber. Então a gente teve cortes, né? Porque são 2 pesos pesados, né? Então os caras ali batiam com vontade, né? Então foi uma luta onde até o Dana White postou foto, obviamente não dá para colocar aqui no vídeo, mas se você tá assistindo esse vídeo até 24 horas depois do evento, ainda vai estar o story do Dana White ali, né? Corte para todo lado, enfim, a situação ficou feia ali. Então, uma luta boa, né, com bastante golpe conectado, tanto significativo quanto mesmo se você for olhar ali nos totais. E é isso, tá? Quem venceu foi o Steven, uma luta bem
assim, se você gosta do negócio mais forte, fortes emoções, corte, sangue, aquilo tudo, né? Carnificina, essa luta foi boa. Depois, no peso pena, tivemos o Joanderson Brito contra o Isaac Thompson. Quem venceu foi o Joanderson na decisão unânime. O começo da luta foi um pouquinho mais complicado, né? O Isaac aí conseguiu realmente impor um ritmo, né? Uma pressão, as quedas também, enfim, realmente estava complicado, mas depois o Joanderson realmente começou a ser superior. Lembrando que o Joanderson lutaria com o Melsik Baghdasaryan, né? Então o Isaac pegou a luta em cima da hora, mas, cara, sinceramente, na minha opinião, ele lutou muito bem. Tá? Eu não acho que é um resultado ruim. Beleza, ele perdeu, óbvio que é ruim. Mas ele pegou a luta em cima da hora contra um cara muito duro e conseguiu fazer um bom começo de luta. Então, eu acho que o Isaac merece aí os seus parabéns, né? Por ter conseguido até, inclusive, perder só na decisão, né? Porque pegar a luta em cima contra o Joanderson não é moleza, tá? Então o Joanderson foi o que eu falei. No começo, enquanto o Isaac estava com gás ali tudo, foi um pouquinho mais difícil. Mas depois o Joanderson conseguiu dominar muito bem, né? No total teve mais quedas, aliás, excelentes quedas, né? Conseguiu também mais golpes significativos, muito mais tempo de controle. Enfim, excelente vitória do Joanderson. Depois a gente vai para o meio médio, tivemos o Yaroslav Amosov vencendo o Neil Magny, e o Amosov era bastante favorito, né? Venceu por finalização no primeiro round com 3 minutos e 14. Aqui, sinceramente, era mais ou menos o que eu esperava. Eu acho que as bolsas também, né? Porque era bastante favorito. Neil Magny é o que eu sempre falo, é um cara duro, complicado, aquele porteiro que realmente separa, né, quem é de alto nível realmente de quem ali ainda é prospecto ou realmente não é alto nível, enfim. É aquele cara que tá peneirando ali, né? E o Amosov passou assim, né, que nem um avião ali. A peneira do Neil Magny não segurou ele. É realmente um cara muito bom, tá? Tem a questão até da estreia, nervosismo, finalmente o UFC e tal, não sei o quê, mas ainda assim, cara, eu acho que ele nem sentiu muito, performou muito bem realmente, conseguiu a queda ali, conseguiu controlar, conectou mais golpe significativo, achou a finalização, aliás, excelente finalização, né? Usou as pernas ali para travar um dos braços e atacou o pescoço, enfim, excelente vitória do Amosov, tá? Depois, no peso casado, tivemos o King Green contra o Lance Gibson Jr. King Green aí, o ex-Bobby Green, né, venceu na decisão dividida. Cara, sinceramente, não faz um menor sentido um dos juízes darem a vitória para o Lance Gibson. Lembrando, tá? Quem deu a vitória para o Lance Gibson foi o Junichiro Kamijo. Sabe quem é Junichiro Kamijo? É o cara que deu a vitória para o Blachowicz contra o Alex Poatan. Se vocês lembram, Poatan contra o Blachowicz foi uma decisão dividida. O único juiz que deu vitória para o Blachowicz, já que o Poatan venceu, então a maioria deu a vitória para o Poatan, né? Foi esse mesmo cara, o Junichiro Kamijo, que enxergou a vitória do Lance Gibson Jr., que para mim é um absurdo. Não tem como enxergar a vitória do Lance Gibson, cara. Não é, sinceramente, eu não sei nem o que falar. É ridículo. Para mim, o Bob Green, King Green, venceu aí claramente a luta, tá? 2 rounds a 1, é verdade. O Lance Gibson venceu um round, mas vencer 2 rounds aí é loucura total. Então, é isso, uma luta que, cara, sinceramente, tem nem muito o que falar. Sabe por quê? Porque o Lance Gibson, a gente tem que segurar o palavreado, porque tem gente que não gosta, né? Falar que a gente critica muito, que pega muito pesado e tal, né? Mas, cara, eu não entendo o que passa na cabeça do cara. O cara pega o King Green, o Bob Green, que é um cara que é o quê? Vamos lá. O que o Bob Green faz? Ele é bom de boxe. Ponto. Né? Não tem mais nada. Ele é bom de boxe, tem um estilo que fica ali, né? Aquela guarda bem baixa, aquele estilo mais provocador de falar, né? De fazer as firulinhas dele, de entrar no mental. É um cara bom de boxe, rápido, bate forte, que entra no seu psicológico. É isso. Mas, pro MMA no geral, falta muita coisa, concorda? Né? Então, é isso que ele tem. Só que aí o Lance Gibson quis fazer o quê? Quis lutar na área do cara. Então, é isso. Ficou ali tentando trocar porrada, não conseguia achar muito, não conseguia fazer muita coisa. Parece que o King Green realmente entrou na cabeça dele. Aí depois ele tentou uma quedinha ou outra, aí realmente ficou mais pro lado dele. Ele falou, nossa, agora ele tá pensando. Mas depois ele abandonou, aí o corner meio que também falou para ele trocar. Assim, foi um show de horror. Show de horror da estratégia do corner, show de horror da performance dele, a falta de senso de urgência, a falta de noção até de estratégia. Enfim, eu não sei. Ele pegou o Bob Green, que só tem praticamente um ponto muito forte, e ele falou, vou lutar no ponto muito forte dele. E aí ele perdeu. É isso. Então,
tem lutas como essa que não tem como você não criticar o cara que perdeu e o juiz que marcou um negócio errado. Então, assim, não é que eu que sou chato, eu que sou implicante, é que tem coisas que o óbvio tem que ser dito, tá? Então, é isso. Nada contra o Lance Gibson, nem conheci o cara, mas eu estou falando da performance até, não estou falando do cara, né? Vamos ver às vezes as próximas lutas e tal, mas a performance em si, pra mim, foi tenebrosa, né? O cara simplesmente lutou na única área que ele não podia lutar. Mas é isso. Quanto ao reconhecimento do vencedor, parabéns para o Bobby Green, né? Lutou bem. Até no finalzinho, quando teve um pouco da luta agarrada, ground and pound, ele foi bem também. Enfim, é um cara que eu já falei várias vezes, eu gosto de assistir o Bobby Green. Mas eu gostar de assistir o cara não quer dizer que eu acho ele completo, que é um cara super difícil de lutar contra, né? Mas enfim, Lance Gibson aí precisa realmente pensar no que ele fez aí. Depois, na próxima luta, peso pesado, temos Marcos Buchecha contra Kennedy Nzechukwu. O que aconteceu aqui foi uma luta que foi para a decisão e acabou sendo um empate. Por que foi um empate? Porque para os juízes o Kennedy Nzechukwu venceu o primeiro round. No segundo ele perdeu por 10-8, mas não foi porque ele tomou uma surra, foi porque ele deu uma dedada no olho e perdeu um ponto. E o brasileiro ganhou o round, então juntou a vitória do round do Buchecha, que seria um 10-9, tira mais um ponto do Kennedy Nzechukwu por conta do dedo no olho, fica um 10-8. E no terceiro round, o Kennedy Nzechukwu venceu. Então, junta ali 10-9 do primeiro, 10-9 do último. E um 10-8 para o brasileiro, logo acabou aí empatando. Eu acho que o resultado, assim, em questão, vamos por partes, tá? Tirando a parte das faltas do Nzechukwu, que eu já vou chegar aí em si, tá? Uma delas, como eu disse, foi punida, né? Porque ele perdeu um ponto. No resultado da pontuação dos rounds, eu concordo, tá? Eu acho que o Kennedy Nzechukwu ganhou o primeiro, ganhou o terceiro, perdeu o segundo e perdeu ponto. Então, a pontuação da decisão dos juízes, eu concordo. Para mim, foi um empate mesmo. Agora, vamos lá, né? Vamos falar. Os juízes são quem tá fora, não, são os caras que estão fora, os 3 pontuando. O árbitro, que é o cara que tá dentro, arbitrando a luta, eu acho que cometeu alguns erros, tá? Na minha interpretação. Por quê? O Kennedy Nzechukwu deu a primeira joelhada nos Países Baixos do Buchecha, aí a luta parou, beleza, não tirou ponto ali, né? Dá aquela aliviada ali, pô, acontece. Aí teve o dedo no olho. Pelo menos, tá? Agiu certo. Já pegou e já tirou ponto. Então, ok, eu concordo, tinha que ter feito isso mesmo. Só que qual que é o problema? O problema é que não foi só isso de falta. Teve... Assim, eu não contei, né? Porque se eu contasse também ia ser difícil, porque eu ia ter que anotar, eu ia perder as contas. Porque várias e várias vezes o Kennedy Nzechukwu segurou na grade, tá? E em momentos, inclusive, complicados, né? Momento que você vai tomar uma queda, você vai desequilibrar e dá aquela seguradinha e depois solta, mas mesmo que seja uma seguradinha e soltar, você às vezes tá no movimento, você interrompe o movimento, então você acaba tendo uma vantagem ali. Então, cara, na minha opinião, prejudicou bastante o Buchecha. Não estou passando pano pro Buchecha, não acho que ele lutou bem, tá? Eu não acho que ele lutou o ideal. Eu sei que o Parrumpa tava no corner, já falei 200 mil vezes, eu sou fã do Parrumpa, gosto dele, tenho pouco contato com ele, mas tenho. E, cara, tava torcendo muito, até pro próprio Buchecha, também torço muito pra ele. Só que, cara, é o que eu sempre falo, eu vou sempre falar o que eu acho da luta, independente de eu torcer ou de eu gostar, independente de qualquer coisa. Eu não acho que ele lutou bem, tá? Mas, na minha opinião, lutou melhor do que a primeira luta, tá? Mas ainda falta muito, essa é a verdade, tá? Eu ainda percebo que ele cansou demais, tá? Ele teve um excelente momento ali de ground and pound, que ele deu cotoveladas e tal, que eu já gostei, falei, porra, uma luz no fim do túnel, né? Já que ele é muito superior no grappling, aproveita para bater, não precisa só tentar finalizar, né? Só que aí o que aconteceu? Ele deu algumas cotoveladas, só que ele começou a desacelerar no ritmo da cotovelada, depois ele começou a desistir, tentou dar soco, aí depois ele tentou atacar o braço. Então, assim, cara, ele tava numa posição onde o Kennedy Nzechukwu tava de lado, só tentando se proteger, nitidamente só esperando alguns golpes, um ritmo mais acelerado de golpe, para a luta ser interrompida. Ele não tinha muito o que fazer ali. Só que o Buchecha simplesmente estava cansado, não conseguiu manter o ritmo, a agressividade no ground and pound, tava tão cansado que parecia que a cotovelada não estava surtindo efeito, tá? Parecia que a cotovelada não estava machucando o suficiente.
E foi isso que eu falei. Ele acabou mudando para uma posição no braço, enfim, acabou indo para outro round, né? Então, quando a luta voltava ali em pé, né, dá para perceber que ele ainda tem muito receio de tomar golpe, tá? Então, você vê que ele fica muito arisco, muito assustado. Quando o cara vai para cima, joga um golpe, você vê que ele meio que vira de lado, dá a impressão até que quer virar de costas. Então, assim, ele ainda tem muito receio. Ele tem. Cara, não sei se a palavra é medo, mas ele tem muito receio, né? E aquilo, eu tava até vendo a live do Moicano ao mesmo tempo, que o Moicano comentou de, tipo assim, falta um pouco de maldade nele, né? Falta um pouco, assim, de vontade de machucar o adversário. Eu concordo também. Eu acho que falta um pouco de sangue no olho, sabe? Tipo, ali naquele ground and pound, era pra dar cotovelada 12/6 ali, ele deu umas 2 ou 3, mas na minha opinião, era pra fazer só isso, né? Dar várias seguidas ali rápido, porque o juiz vai parar, o cara tava virado de lado tentando se esconder. Então, assim, eu acho que falta um pouco ainda talvez da malícia mesmo, né? Então é assim, são coisas que o cara vai pegando, vai evoluindo, mas a questão é que perdeu a primeira, empatou nessa, performances onde, de novo, mostra um certo cansaço, mostra que realmente ou gruda ou não tem mais muito o que fazer ali. Tiveram momentos onde ele começou a apanhar e ficou meio, né, perdido, terminou no fim muito machucado. Então, qual que é o problema? Se fosse qualquer outro lutador que não tivesse o nome que ele tem, você vai meio que relevando e vendo se o cara melhora, mas no caso dele, acaba sofrendo uma cobrança maior pelo nome absurdo que ele tem, né, do jiu-jitsu. Então, assim, as críticas acabam sendo mais pesadas mesmo, tá? Então, minha torcida continua sendo por ele, espero que ele melhore mais ainda para as próximas lutas, né? Dá para ver, sinceramente, que tem bastante coisa para corrigir. Eu acho sim que as faltas do Kendinho Zetiuk também atrapalhou, mas, enfim, o que pega para mim é que o Kendinho Zetiuk não é um grande exemplo de um cara difícil, tá? Então, é aquilo, era uma luta pro Bochecha vencer, tá? E no fim, na verdade, a luta só empatou porque teve o dedo no olho, porque se o Kendinho Zetiuk não tivesse cometido a falta e perdido o ponto, ele tinha ganho a luta por 2 rounds a 1, tá? Então, é isso, né? O Kendinho Zetiuk, vamos ser justos, melhorou um pouco na defesa ali do jiu-jitsu, né? Realmente teve muito grappling e ele conseguiu sobreviver, méritos para ele, mas ainda assim, pelo nível do Bochecha ali, e até mesmo ter, querendo ou não, agora com o Parrumpa treinado, ground and pound e tal, eu acho que dava para ter acabado com a fatura ali, tá? Enfim, eu não consigo concordar com a luta como tava, por cima, o cara de lado, você dando cotovelada, você parar de bater para tentar dar soco, né? Parar de bater o cotovelo para dar soco e depois do soco tentar atacar o braço no final do round. Tipo, cara, é só você bater de qualquer jeito ali que o juiz ia parar, enfim. Então, é isso, né? Vamos ver se ele consegue corrigir aí para as próximas. E precisa, né? Porque tem que ganhar, senão aí não fica no UFC, né? Então é isso. Na próxima luta, peso pena, tivemos o Melquizael Costa contra o Morgan Charrier. Aqui, o Melquizael Costa, que era meu palpite, né? Atropelou no primeiro round com 1 minuto e 14 segundos. Um chutaço que meio que pega até na luva do Morgan, que tava com a mão postada ali, só que pega um pouco mais na parte de cima da mão, né? E o impacto foi alto demais, né? A mão e a luva que é pequenininha ali não foi suficiente. Um chute logo no primeiro round ali, que você tá, porra, 100% da potência, Melquizael apagou o Morgan aí. Então uma luta muito rápida, um nocaute sensacional. Enquanto eu gravo o vídeo, não tem ainda os bônus, mas ele deve ter ganho bônus, né? Porque não é possível, né? Então, excelente luta, nem suou o nosso Melquizael Costa. Depois, no peso médio, tivemos o Cesare Oleksichuk vencendo o César Almeida na decisão unânime. Aqui, uma luta que eu errei o palpite, né? Foi um dos poucos, eu acho que eu errei 2, né? Palpites, porque a do Bochecha foi um empate, então não conta, né? Eu errei essa e errei a luta principal. Todas as outras eu acertei. Mas aqui o que aconteceu, né? A gente teve o Cezinha Almeida não conseguindo manter a luta na praia dele, que era a trocação. Então, tivemos, sim, alguns momentos de trocação, mesmo nesses momentos, o Oleksichuk, vamos ser justos, estava acertando seus golpes também, então não estava um passeio, né, ali, só que o que aconteceu é que a maior parte da luta a gente teve o controle do Oleksichuk, né, a gente teve mais de 11 minutos em uma luta de 15 que ele conseguiu controlar, né, ele tentou 7 quedas e derrubou 6 vezes, então realmente foi muito complicado. O Cezinha só escapou de uma queda, né? Então, acabou complicando demais, porque ele tomou quase que 100% das quedas,
não conseguia fazer muita coisa por baixo, realmente tá devendo muito ali na questão da luta agarrada em si, ainda mais numa posição de desvantagem, como é por baixo, então fica realmente passivo e tal. E é isso, né? Teve um momento ou outro que ele inverteu, né? Que às vezes tentava levantar, mas enfim, acabou tomando muito mais golpes totais, né? Porque realmente significativo não foi muito, porque foi mais aqueles golpezinhos simples, né? Então nas estatísticas não contou como significativo, mas nos golpes totais, nas quedas e no controle, tudo isso, tivemos aí a vantagem para o Oleksiejczuk. Então, foi um pouco frustrante, né? Porque o Cezinha, na minha opinião, de novo, era meu palpite, então eu achava que ele tinha condição de manter a luta a maior parte na trocação. Tudo bem, eu não estou dizendo que eu não achava que ele não ia tomar queda, né? Poderia tomar queda. Só que eu achava que passaria por esse momento, como na verdade passou, porque a luta foi para decisão, mas que ele manteria mais tempo a luta em pé. Né? E realmente ele não conseguiu, tá? Ele tomou, como eu falei, de 7 quedas, 6, né? E mesmo no chão, ele também não conseguiu fazer, querendo ou não, boa parte ali do que seria mais básico, né, para se defender. Então ele realmente ficou em uma situação complicada, né? Não tinha muito o que fazer, essa é a verdade, né? Então o Cezinha, infelizmente, perdeu ali sendo dominado, né? Não tem muito como falar o contrário aí. Então é isso, né? Como ele é um excelente trocador, já falei isso várias vezes, a galera vai querer fazer isso contra ele. Não tem jeito. Vai trocar um pouco? Vai, mas para quê? Só para mascarar a intenção de grudar ou de derrubar. Então o Cezinha precisa muito evoluir na defesa de queda. Depois, na penúltima luta, peso pena, tivemos o Kevin Vallejos nocauteando o Giga Chikadze ali no segundo round com 1 minuto e 29. Luta boa, tá? Começou um pouco mais morna, ficou os dois ali com receio, sim, mas quando os dois realmente iam ali para a parte mais ofensiva, se atacar, realmente se atacavam com vontade, né? O Chikadze foi bloquear um chute ali, abriu um rasgo gigante na canela dele, uma aflição absurda. O Vallejos mais no estilo do boxe, né? Tentando se aproximar, encurtar, porque ele é menorzinho, e em um determinado momento do segundo round, ele consegue encurtar, né? Ele joga um soco rodado ali, que pega bem, e na sequência, depois que ele acerta o golpe rodado, o Chikadze já sente, né? Ele ainda consegue conectar os golpes com o Chikadze caindo e bate ali, enfim, o Chikadze cai completamente em outro planeta, né? Então o Vallejos conseguiu aí um excelente nocaute contra um excelente trocador, que é o Chikadze. Então, o Chikadze fica numa situação complicada, né? É um cara já mais velho aí, foi o que eu falei no vídeo pré-evento, demora para lutar, das últimas 5 lutas perdeu 4, ele só ganhou do Alex Caceres, então é uma situação muito, muito complicada aí para o Chikadze. Eu nem sei se fosse a última luta do contrato aí, eu acho que ele rodou, né? Eu acho difícil ele continuar. Agora, se tiver mais luta no contrato, pode ser que tenha outras oportunidades. Mas é isso. Kevin Vallejos, mais uma vez, né? Já tinha elogiado esse cara antes, realmente é um cara muito bom, tá? Ele conseguiu aí mais uma vitória. Lembrando, né? Ele fez 3 lutas no UFC, né? Uma dessas vitórias que eu ia falar foi no Contender Series, né? Porque ele perdeu no Contender pro Jean, só que em 2023, né? Só que em 2024 ele lutou de novo no Contender, né? Aí ele nocauteou e foi contratado. Aí no UFC, nocauteou, decisão e agora nocauteou de novo. Então, juntando as 4 vitórias, 3 do UFC e uma do Contender, ele tem 4 vitórias, 3 por nocaute, tá? Então, é isso, um nome bom de boxe, como eu falei, né, agressivo, anda pra cima ali, mas é aquele agressivo mais consciente, tá? Ele não fica indo toda hora pra cima e sem calcular distância, sem calcular risco, ele vai tentando encurtar, ele vai tentando enquadrar, vai tentando atingir até mesmo com o seu boxe mais agressivo, mais fechadinho ali, mais posturado, só que ele calcula, tá? Ele não vai desperdiçando nem o tempo, nem os golpes, então é um cara agressivo, mas ponderado, né? Mais consciente e bem letal, tá? Então é isso que torna ele perigoso, inclusive, tá? É um cara muito bom. Vamos ver onde ele chega, né? Vamos ver o que o UFC vai dar para ele para as próximas lutas aí. O Chikadze acabou se lascando, né? É um cara bom, mas não deu, não. E na luta principal, peso mosca, tivemos o Manel Kape contra o Brandon Royval. O favorito venceu, que é o Manel Kape. Na minha opinião, o Brandon Royval eu achava que venceria, tá? Mas não deu, né? O risco maior do Manel Kape era o punch, né? E foi isso que aconteceu. Ele nocauteou no primeiro round com 3 minutos e 18. Então, o Brandon Royval, que tem um volume de golpe excelente, como eu falei no vídeo pré-evento, né? Tem um gás muito bom,
tá? É um cara que consegue realmente, se a luta dura, consegue administrar bem, se tem grapple ele também consegue bem, enfim, é um cara muito completo, muito bom, só que é um ser humano, tá? Então, quando a mão do Manel Kape entrou ali limpa, ele não conseguiu absorver, tá? Ele sentiu, o Manel Kape chegou a bater mais, ele meio que apagou, só que em um dos golpes a mais ali do Manel Kape, pra acabar com a luta, ele meio que bate e o Brandon Royval dá uma acordadinha, só que aí o árbitro já parou a luta, então o Brandon Royval apagou, voltou, mas aí não adiantava mais. Então, excepcional vitória do Manel Kape, que na minha opinião foi muito bem na entrevista pós-luta, fazendo a chamada ali do Joshua Van, tá? Lógico, é muito discutível se ele vai ter oportunidade ou não, depende de muita coisa, né? De como o Pantoja tá, se o UFC tem interesse no Tatsuro Taira, enfim, não dá para saber o que vai acontecer. Mas o fato é, ele teve uma vitória contra um cara que é excepcional, tá? Brandon Royval, de novo, é um dos melhores da categoria. Vamos lembrar, tá? Ele fez decisão unânime com o Joshua Van, numa luta onde ele bateu mais que o Joshua Van, porque em golpes totais, né? Se a gente for pegar as estatísticas, né? Nos significativos, inclusive é uma luta até que é recorde, né? De quantidade de golpes que ele conectou. Ele tinha ganho do próprio Tatsuro Taira, tá? O Brandon Royval, tinha ganho do Brandon Moreno, né? E tinha perdido só do Pantoja. Então, é um cara que vinha com muito bônus de luta da noite, com vitórias sobre excelentes nomes, e no fim ele não só perdeu, porque de novo, ele perdeu pro Pantoja na decisão. O Manel Kape nocauteou no primeiro round. Então, essa vitória do Manel Kape é extremamente importante para ele se credenciar ali no topo, né? Então, de novo, é difícil saber o que vão fazer, quem vão escolher e tal, mas de fato, o Manel Kape, com essa vitória, se coloca ali junto com o bolo todo que está querendo a oportunidade pelo cinturão. Então ele fez uma boa provocação ali do Joshua Van, porque o Joshua Van não ia fazer a luta que ele acabou fazendo ali, né, que era a luta mais importante para ele, porque o Brandon Royval não, o Manel Kape ia fazer a luta. Tá? Então o Manel Kape deixa a luta, porque ele quebra o pé, ele fala isso na entrevista pós-luta ali, então era uma luta que ele ia fazer, ou seja, teoricamente era para ele ter disputado o cinturão depois, né? Só que ele acabou machucando o pé. E aí quem lutou foi o Joshua Van, né? Que foi na última luta aí contra o Brandon Royval. Então, naquela oportunidade, era o Manel Kape. E se o Manel Kape ganhasse como ele ganhou, era ele disputando o cinturão, não era o Joshua Van, né? Então o Joshua Van meio que chegou no cinturão porque ele pegou a luta, tudo bem, ele ganhou a luta também, né? Mas ele pegou a luta que era o Manel Kape que era pra lutar. Então não é mentira, né? O Manel Kape que deu azar, se machucou, perdeu a oportunidade. Então, por isso que tem essa narrativa, né? Do tipo, que ele mesmo usou essa narrativa. Do você é o cinturão, você tá com o cinturão, mas eu sou o campeão, né? É o meu cinturão, porque você só lutou no meu lugar porque eu quebrei o pé, porque era eu que era pra ter lutado, né? Enfim, faz parte do percurso, né? Quebrou o pé, azar dele, né? O Joshua não tem nada a ver com isso também. Então, tem essa narrativa aí pra vender. No final das contas, excepcional nocaute aí, luta rápida, né? Eu até achava que ia durar mais. E é isso, né? O Manel Kape oferece risco para qualquer um da categoria, não tem como falar diferente, né? O punch dele é surreal, né? Para o peso que ele tem, né? Você vê que ele encosta, ele nocauteia, ele tá com uma velocidade muito boa, um controle de distância absurdo, enfim, uma confiança também que é muito importante, ele é muito confiante. Então é um cara que é isso. Qualquer um que ele pegar, pode ser o Joshua Van com o cinturão, pode ser o próprio Pantoja, pode ser o Tatsuro Taira, enfim, independente de quem ele enfrentar, ele é extremamente perigoso. Então essa categoria peso mosca, apesar da galera não botar muito, não apoiar muito, né, vamos dizer assim, é uma categoria cheia de nome bom, tá? Brandon Moreno é um puta lutador, Brandon Royval, o Manel Kape, o Pantoja, o Tatsuro Taira, o próprio Joshua Van, enfim, tem muito nome bom nessa categoria. Pena que a galera realmente dá uma cagada pra galera, mas é um nível técnico altíssimo, tá? São caras de realmente muito, muito nível. No geral, esse foi o último UFC do ano. Tivemos, assim, muitas lutas realmente legais, né? Muitos nocautes ali, tivemos também finalização e tal. Só que algumas lutas no meio dessa salada foram bem ruins. Então, assim, juntou um misto de sensações, né? Uma hora parecia que tava bom, aí, porra, ia de 0 a 100, né? Muito rápido, de 0 a 100, de 100 a 0, né? Então tava bom, ficava muito ruim, aí depois ficava muito bom, aí depois ficava muito ruim de novo, então você fica meio perdido, você não sabe se o negócio tá bom ou se tá ruim. No final do card ali, né, nas últimas lutas, das últimas 4, 3 foram nocaute. Então teve a do Cezinha no meio, que foi uma luta mais ou menos, né, bem chata, teve, mas, porra, de 4, 3 foram muito boas. Então, fica nessa salada aí. No geral, eu acho que vale o que era a minha expectativa, tá? De nota. Eu esperava um 6, 7. Cara, eu acho que eu vou fechar o ano aqui, esse último card, colocando aí
Eu acho que é uma nota 7, tá? Eu ia colocar 6, mas, porra, teve bastante nocaute, né? Teve, então, aliás, nocautes bonitos, né? O do Kevin Valerius foi sensacional, do Melk foi muito bom, do Manel Kape também foi sensacional, o Amosov finalizou ali também, porra, linda finalização. Teve a luta dos pesos pesados também, que foi um nocaute muito bom. Até a primeira luta, um bom nocaute. Então, acho que é sacanagem puxar para baixo de 7. Então, 7, eu acho que é a nota que a gente fecha esse último UFC desse ano de 2025. Então, no final das contas, eu gostei do card, né? Não gostei que alguns caras que eu tava torcendo não venceu, né? Que é o caso aí do Bochecha, para falar a verdade. Mas é isso, faz parte, né? Vamos ver se na próxima ele consegue evoluir. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, coloca aí o que você achou do card, a sua nota, se você concorda com os meus comentários, se você tem alguma coisa para acrescentar, enfim, comenta aqui o que você quiser, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!